Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Mais uma vez, Pedala Junto está aqui no Teia Heliópolis para mostrar esse estúdio maravilhoso que é o SampaCast. E mais uma vez, lembrando, é um estúdio de uso gratuito. Todos os cidadãos de São Paulo podem e devem vir aqui empreender, seja para conversar e criar conteúdo dos seus negócios, ou para debater o uso da cidade, que é uma das coisas que eu vim fazer aqui. Então, mais uma vez, viemos ocupar esse espaço. Além do estúdio aqui no TEIA, você tem os escritórios, você tem computadores para poder utilizar com acesso à internet, copa, ar-condicionado. Você quer montar um negócio na Elipa? Não tem internet em casa, não tem computador em casa? Isso não vai te impedir. Vem para cá e também você vai ficar sabendo que tem muito edital que você pode se candidatar, que está desburocratizado. Ou seja, se você quer tirar sua ideia do papel, vai ter aporte financeiro. Mais uma vez, da última vez que a gente esteve aqui, a gente estava já no dia final das inscrições do Vitec, mas elas foram prorrogadas. Então, até dia 1º de março, tá logo aí na esquina, hein? Você pode candidatar o seu projeto de tecnologia na quebrada no Vitec. Então depois vocês acessem o site do Vitec para dar uma olhadinha nos detalhes desse edital. E agora vamos fazer o nosso papo de bicicleta. A gente está aqui mais uma vez reunidos para falar sobre delivery. E hoje a gente vai começar essa conversa falando sobre bicicletas elétricas. Eu tô há 12 anos fazendo entrega de bike e naquela época a gente não imaginava que seria acessível ter bicicleta elétrica. E agora a gente vive uma realidade em que a gente tem, no mínimo, três negócios que ofertam aluguel de bicicleta elétrica para entregadores. Só para contextualizar aqui, mais ou menos em 2016, eu usei uma bicicleta da eMoving no delivery. Eu era CLT em um Gendai, nasci na Madureira e a própria loja fazia a locação da bike. Eu, entregador, não conseguia alugar a bike, porque eles falavam que eu ia fazer mau uso dela, que a bike não era própria para isso. Isso era um grande equívoco do mercado naquela época, mas é uma alegria saber que eles pensaram direito no assunto e a gente precisa descarbonizar todos os negócios que existem hoje em dia. Uma das maiores pegadas de carbono que a cidade de São Paulo tem é na mobilidade. Então, na logística, é muito interessante você trocar as motos pelas bikes. Mas a gente sabe que existem relevos que são acidentados aqui em São Paulo, existem rotas que realmente são mais difíceis de você realizar de bicicleta 10, 20 vezes no dia e conseguir voltar para casa e ter energia ainda para viver a família, para poder ter uma qualidade de vida boa. Então, a chegada das bikes elétricas eu vejo como um bom caminho para a gente poder continuar trabalhando nesse mercado em plena disputa com as motos. Porque a gente agora tem um desempenho melhor, a gente aguenta mais tempo em cima da bike com a bike elétrica. E quando a gente olha as cidades inteligentes, elas trazem essa demanda de acalmamento de trânsito. Então a gente precisa de uma cidade que seja mais digna de se viver como pedestre. Então cruzar uma avenida com moto furando o semáforo a 60, 70, 80 quilômetros por hora é um absurdo. Então, as bicicletas elétricas, quando dominam o mercado de logística, elas ajudam a acalmar o trânsito da cidade. Então, eu sou totalmente a favor das bikes elétricas. E aí eu queria começar perguntando para o Romário, meu colega de entregas, como que tem sido essa sua experiência com as bikes elétricas fazendo delivery? Olá a todos, estamos aqui novamente na Quebrada de Lipa, tratando de bike. Bom, a minha experiência ela tem sido assim interessante, porém de 0 a 10 assim, eu acho que eu classificaria como 5 essa experiência, né? Não passou da nota de corte. Eu geralmente falo que nota de corte é 6, 7. Tá dando 5? Ou É, 5 é uma média boa para você? Tipo, tá na média. 5 é razoável. 5 é razoável. O que que você acha que falta para virar um 6, um 7? Acho que as empresas de aluguel de bike tem muita coisa para melhorar ainda, né? Questão de manutenção, valores a gente vê que muda muito, a gente não, às vezes não sabe o porquê do valor. Será que é o custo das peças, componentes? A gente sabe que não é fácil cuidar de uma bike elétrica, né? E também você fazer sua própria manutenção, a gente sabe que assim, é proibido você mexer nela. Então, as bases muitas vezes também são longe, né? Mas você entende um pouquinho o motivo deles proibirem a gente de fazer manutenção na bike? Eu acho que alguma coisa simples como remendar uma câmera não deveria ser proibido, né?
Se eu te falar que tem gente que consegue destruir uma câmara porque não sabe remendar direito, você acredita? Acredito, sim, eu Então, sei. eles acabam impedindo a gente de fazer a manutenção porque eles têm medo que a gente não tenha o conhecimento. Então, eu já tentei conversar com algumas empresas dessas, só que elas cresceram tanto e tão rápido que fica difícil a gente ter o contato com as lideranças. Mas seria interessante se eles fizessem pelo menos um cursinho gratuito desses pequenos reparos. Até agora eu não vi nenhuma das três grandes fazerem isso. Então eu queria aproveitar e passar a palavra para o Danilo e perguntar como que foi a sua experiência com as bikes da Tembici e como que está sendo a sua experiência com as bikes da Blive. Olá a todos. Bom, na Tembici eu já saí tem um tempo, quando a gente alocava lá na Augusta, né? Era interessante a ideia no começo, quando começou lá em Pinheiros, só que aí foi chegando muita gente, né? Foi ficando muito. Cresceu muito rápido o negócio de bike elétrica. Então o espaço ficou muito pequeno para alocação, porque a gente ficava dentro da base. Então eu acabei optando pela Blive para não ter que ficar, né? Me desgastando de chegar até a Augusta, né? Tirar a bike lá. E com a Blive eu conseguia pegar a bike para casa, né? Mesmo pagando um pouquinho mais caro e ter essa liberdade. Na Augusta era um estacionamento, né? Sem Era, cobertura, sem nada. era uma loucura. Foi um tempo bem difícil, mas era legal trabalhar na Augusta ali na Paulista. Só que, né, foi ficando enchendo, então o espaço ficou pequeno pra gente. E tinha muita espera para poder retirar a bike. Foi ficando cada vez pior. E aí é tempo de entrega que você está perdendo, né? Você Porque a gente perde. ganha por entrega, a gente não ganha por hora, né? Em ambos os casos a gente sairia perdendo. Exatamente, acho que eu fiquei mais de uma hora na fila. E eu cheguei cedo pra poder tirar à noite. Mesmo assim, a gente perde esse tempo. Perdia. E isso foi claramente por causa da expansão e popularização rápida desse modal. Exatamente, foi muito, muito rápido. E De depois, um ano, 2 anos, né? quando você foi para Believe, como que foi a diferença de você sair de um pátio de bikes, que basicamente, porque a gente teve aquela base na Fradique Coutinho, Sim, eu que peguei. era linda, tinha tomada, ar-condicionado, geladeira, mas de repente os caras sumiram com aquilo. E aquilo tinha um impacto tanto para o cliente final, para o restaurante, para a própria cidade. Olha o que o iFood está fazendo, está respeitando os ciclistas. Mas não durou muito tempo. Não, E na sequência virou esse modelo de fila, não tinha nem lugar para sentar. Às vezes você tinha que sentar no chão para esperar, e se você chegasse de bike para retirar uma bike, você não tinha onde estacionar sua bike. passei essa dificuldade também. Então, você acha que eles têm a capacidade de ouvir esse tipo de feedback? Falta interesse de quem recebe ali no front? Porque ali é toda uma roupagem iFood, mas todos os funcionários são Tembici. Como será que é essa comunicação entre Tembici e iFood quando o cliente, porque a gente é cliente, está pagando pelo produto, pelo serviço, mas eles tratavam a gente como funcionário, não é isso? Exatamente. Então, como será que a gente conseguiria construir uma relação com essas duas empresas gigantes se as pessoas de alto escalão não vão lá vistoriar? Porque se chegou naquelas situações de ter segurança fazendo o trabalho de liberar a bike, porque eu acabei vendo isso acontecer. Sabe, só cria conflito entre o entregador e a plataforma que está provendo o serviço. Então, eu fico muito frustrado e é por isso que eu acabei caindo fora da Tembici. E aí hoje eu consigo performar bem com a minha bike e eu acho que a bicicleta elétrica não traz mais para mim uma vantagem, que eu acho que é uma coisa muito interessante a gente deixar claro para quem está assistindo a gente aqui. Essas dores são dores de entregadores. Nem sempre as pessoas que tocam essas empresas de delivery e de aluguel de bicicleta entendem as nossas dores porque eles não vivenciam as entregas. E quando vivenciam, é tipo 1, 2 horas de entrega. Isso não traz a realidade da estafa que isso traz para nossa mente, para o nosso corpo. Quando a gente tenta construir uma relação com eles, a gente também tem um problema trabalhista. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eles também não querem conversar muito com a gente. A gente está prestando um serviço para uma plataforma de delivery em que a gente não é funcionário. A gente aluga uma bicicleta de uma empresa terceira, sendo que muito antes dos aplicativos chegarem, a gente lutou e conquistou o direito de receber uma remuneração pelo uso da nossa bike. E olha como virou o jogo. Hoje a gente tem que pagar para usar o equipamento de trabalho, que nem nosso é. Então,
não é uma crítica às empresas de locação de bicicleta elétrica. Também não é uma crítica especificamente às plataformas de entregas. Mas eu, por exemplo, hoje poderia pegar uma bicicleta elétrica própria, comprar ela, ao invés de querer alugar, porque os problemas de alugar é que você não sabe se a próxima que você vai pegar vai estar boa. Você não sabe se ela não está boa porque teve um outro usuário que não foi um bom usuário e fez mau uso dela de propósito ou por incompetência mesmo, ou se foi uma questão da oficina não conseguir dar conta de toda a demanda de manutenção das bikes. Porque as pessoas acham que a bicicleta elétrica, ela resolve tudo. E aí você tem uma frota de bikes elétricas de aro 29, olha o custo disso. O quadro é mais caro, o aro da roda é mais caro, o raio é mais caro, a câmera é mais caro, o pneu é mais caro, é tudo mais caro. Então, se eles tivessem vivenciado as entregas, eles teriam escolhido uma bike de quadro de aço, 26. E aí bota o kit elétrico lá, porque uma bike elétrica e uma bike convencional, ela não tem diferença nenhuma. É o motor de roda e o controlador. Eu, pessoalmente, eu não sou a favor do mid-drive, né? Tem um modelo de bike da Tembice que é mid-drive. Para quem está assistindo, a gente não sabe, vai estudar. Não, tô brincando. Bicicleta mid-drive, o motor ele vai fazer a tração no movimento central, que é onde fica o pedal, é onde a gente faz a força com os pés. Então, é a força do seu peso, da sua perna, mais a força do motor, tracionando a corrente, o sistema de relação e girando a roda de trás. Esse tipo de sistema ele é ótimo para você fazer trilha, porque você vai subir morros bem íngremes. Mas para a gente que está no dia a dia fazendo entrega, isso vai gastar a relação mais cedo. Então, eu sou muito fã de bicicleta com motor de roda. A tua bike que você veio hoje, ela tem um motor de cubo, né, no Sim. cubo traseiro. Eu prefiro que seja no cubo dianteiro, porque você distribui um pouco melhor o peso e o eixo de trás não fica com esse peso a mais nele, né? Você deixa ali na frente um peso a mais no cubo e se tiver uma suspensão, você também alivia ali o trabalho do garfo. Tem muita gente que poderia agregar essas empresas. Você acha que existe alguma coisa futuramente, um espaço para pessoas que são clientes poderem dar suas opiniões e também ajudar essas empresas a ter um serviço mais robusto, feito por quem usa? Cara, sinceramente, eu gostaria de acreditar que sim. Seria um maravilhoso. Mas no momento, como tá acontecendo, eu acho que eles não vão ouvir a gente ainda. A gente tem que continuar gritando para eles continuar ouvindo a gente. Né? Seria legal um espaço que a gente consegue contato direto com alguém grande para resolver esses problemas do nosso dia a dia. E é difícil construir essa relação de confiança, né? Eu tenho certeza que eles querem também isso. Mas talvez ainda não esteja na hora, mas a gente continua trabalhando não só a gritaria, porque precisa gritar num mundo movimentado e volátil como o nosso, a gente com as redes precisa fazer uma melancia na cabeça para chamar a atenção, então a gente precisa continuar no grito, mas a gente também precisa dialogar com calma quando houver oportunidade, né? Exatamente. Então eu queria também aproveitar aqui esse momento e dizer para todo mundo que acompanha a gente que se a gente construir uma relação entre essas empresas e entre os trabalhadores que são clientes dessas empresas, a gente pode construir coisas muito mais escaláveis. Não que não esteja escalando bem, mas para a gente poder ter pessoas que fazem a própria manutenção, que tenham mais autonomia, a gente precisa fugir um pouquinho desse modelo de bicicleta compartilhada. Não tenho absolutamente nada contra, acho que é muito importante. Para quem está chegando agora, para quem está começando na profissão agora, você tem um problema de furou o pneu. Eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta, e eu comecei velho, tá? Eu tô com 37 anos de idade, mas eu comecei a pedalar com 25. Em 2 anos de usar a bicicleta para ir e voltar do trabalho, eu descobri que existia essa profissão e nunca mais larguei. Hoje eu ganho dinheiro para estar pedalando. Fora a questão do mercado de crédito de carbono, né? Então eu apresentei hoje pro Danilo o Ecomilhas e eu tenho certeza que ele vai começar a usar já. Eu achei interessante. Já tá aqui no celular. Isso é ótimo. E aí a gente, para construir uma autonomia maior, na minha opinião, no atual momento, se eu pego uma bicicleta elétrica particular, especificamente falando do iFood, com todo o carinho iFood, não é uma crítica só para falar mal, não, é que é uma crítica construtiva, tá?
Mas se você tem uma bike própria, você não consegue ativar o modal bicicleta elétrica. E a gente sabe também que tem a relação entre entregadores nuvem e entregadores OL, em Uma que bela pauta, queria falar sobre isso também. e consegue ativar o tal do modal Bike Express. Mas não existe nenhum manual do iFood contando a existência de todos esses modais ou o que é necessário para você atingir esses modais. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É, porque é interessante o que você falou, que ninguém sabe o que tá acontecendo, como que funciona. Alguém tem que abordar uma pessoa na rua e explicar, pô, é assim que funciona. Se você alocar a bike do iFood, você vai mudar o seu modal e vai rodar um pouco menos, vai ganhar um pouco mais. Eles não explicam isso. Isso é interessante o que você falou. Acaba sendo, você só descobre essas coisas no boca a boca. Exatamente. Então, uma pessoa que tem dificuldade de se socializar, ela não vai conseguir encontrar os grupos que têm essa informação. Eu entrei em um grupo de Bike Express, era todo mundo OL, mas tinha dois nuvens lá que falaram: ah, não, mas eu consegui o Bike Express sendo nuvem. E eu falei: como você conseguiu? Aí ele mandou um áudio explicando detalhe por detalhe. E eu gravei a tela e compartilhei. Porque eu acho que é muito importante todo mundo saber que pode ativar. E por que que, para quem está assistindo a gente, por que que é uma dor? Por que que é uma dor? Você do iFood que está ouvindo isso, você da Tembice que está ouvindo isso. Por que que é uma dor pra gente isso? O iFood ele não sabe, espero que saiba e não esteja fazendo nada, mas o iFood em princípio não sabe quem está de moto e quem está de bike. A gente já propôs que uma solução disso seria o reconhecimento de veículo. Assim como a gente faz o reconhecimento facial, hoje em dia a gente começa as entregas, tem que fazer um reconhecimento facial para começar, e no que termina a primeira entrega já vem um segundo reconhecimento facial, para evitar que as pessoas estavam fazendo antigamente, era alugava a conta para terceiro. Então fazia o reconhecimento facial em casa, antes de começar o turno, com o dono da conta, saía fazendo entrega, mas já não era mais aquela pessoa. Então era o cliente que falava, ah, quem veio não era igual da foto, ou quem veio não era aquele nome. E aí o iFood começou a fazer essa segunda etapa de validação do facial. Deixando de fora todos os assuntos pertinentes à assertividade do reconhecimento facial, que uma pessoa de rosto de tom mais escuro pode ter um falso negativo, um falso positivo, que é banir a conta por não passar pelo reconhecimento facial, deixando isso de lado, eles podiam fazer a mesma coisa com a bike, com o veículo. Vai começar as entregas, tirar uma foto da bike. Finalizou a primeira entrega, tira uma foto da bike. Isso já ia resolver a maior dor, na minha opinião, que é motoqueiro com cadastro de bike. Um QR Code no quadro, né? Seria bom. Que já tem, já poderiam utilizá-lo. Similar ao que aconteceu na época dos Ubers de motorista, em que o Estado exigia que tivesse uma comunicação ali no para-brisa de que era Uber ou de que era 99. Essas empresas tiveram que fornecer o adesivo para o motorista. Eu acho que é uma sugestão válida, Muito válida, né? muito Até interessante. então, porque essa relação, além dela ser imposta, eu acho que eles vão se sentir ameaçados a partir do momento que as pessoas começaram a quebrar esse conteúdo, o que já está muito na internet hoje, né? Já tem grupos de trabalho, já tem canais que já desenvolveram peças, suportes, né, para bike elétrica. Então vale muito a pena você pesquisar na internet, no YouTube, que tem muito conteúdo estourado aí, viu, gente? Verdade. Então não se prenda somente ao aluguel, não. Hoje em dia a gente tem bastante projeto rodando por aí. Mas é uma conversa muito importante que a gente tem que ter com as plataformas, porque que era o que eu estava encaminhando. Se você pegar uma bike elétrica hoje e sair fazendo entrega no iFood, você não consegue ativar o modal bicicleta elétrica. Assim, isso é. A única maneira de ativar, a princípio, a única maneira de ativar o modal bike elétrica é aderindo ao plano iFood Pedal e alugando a bike elétrica. Então, o sistema da Tembice conversa com o sistema do iFood e ativa o modal. Só que o que que a gente vê nas ruas muitas vezes? Você vê uma bicicleta da Tembice fora da estação da Tembice, trancada em um poste. Por que que o cara faz isso? Existem duas situações. O cara já tem a bike própria dele e ele não gosta da laranjinha mecânica. Então ele ativa o modal iFood Pedal para poder ter o quê? As entregas mais curtas. Mas ele roda com a bike dele.
Eu fazia isso É também. muito mais rápido. O problema disso, na minha opinião, não é você fazer isso, é o motoqueiro fazer isso. Porque a partir do momento que ele está dentro de uma OL e a OL consegue botar o cadastro dele lá como bike, e aí ele paga o plano, solta uma bikezinha ali e tranca. Ele não só vai estar com modal bike de moto, como vai estar com bike mais curta de moto. Então o cara consegue passar o dia inteiro ali e fazer 60, 70 entregas, porque é tudo Tranquilo. curtinho. De moto ainda, muito fácil. Então, eu acho que isso é um problema não só para a gente, mas para essas plataformas também, porque eles acabam vendendo créditos de compensação de emissão de carbono que são fraudulentos. Mas não é hora da gente sair apontando dedos também e falar, ah, vai sair. Qual é a solução? Sair banindo todo mundo? Fazer um sistema de detecção, que eu tenho certeza que o iFood tem competência tecnológica para isso, e sair banindo todo mundo? Não, não quero que o cara, um pai de família, perca a renda dele. Mas era importante a gente alinhar que isso acontece. Era importante essas plataformas também ouvirem a gente, por favor, ouçam a gente. Que isso é um problema não só para a nossa classe, para a nossa profissão, mas para o planeta. Então, aproveitando também esse momento, né, a gente tem a fonte de renda das entregas. Isso é muito legal. A gente tem agora essa outra fonte de renda pequenininha, mas uma rendazinha extra, que é a venda de crédito de carbono pela Ecomilhas. Isso é muito legal. Mas a gente, trazendo aqui um pouquinho das histórias que eu já vivenciei nesses 12 anos, já montei cooperativa. Hoje eu admiro demais o trabalho das Senhoritas Courier, que é uma cooperativa que conseguiu se oficializar, né, abriu o ME, e elas estão descobrindo fontes de renda em cima da bicicleta além das entregas. Por que isso? Porque se a gente fica fazendo entregas express ou entregas do mesmo dia, a gente acaba competindo com a moto. Por mais que eu saiba que num momento de trânsito caótico a gente performa melhor do que uma moto muitas vezes, motoqueiros que estiverem ouvindo, não arranquem seus cabelos, tá? Mas é a verdade. A gente, em muitos momentos aqui na cidade de São Paulo, a gente consegue ser mais eficiente do que uma moto, fora a questão de custo de rodagem, fora a questão de emissão de poluentes, fora a questão de acidentes, né? De bicicleta, inclusive, a gente nunca teve, pela lei trabalhista, periculosidade. Vocês sabem por que que a gente nunca teve periculosidade? Não faço ideia, mas deveria. Eu, eu apoio a justificativa que alguns juristas me deram. O que determina a insalubridade, a periculosidade, é o índice de sinistralidade. Hum, Ou seja, quantas pessoas que se acidentam e morrem, ou se acidentam e ficam inválidas. Quando você olha a bicicleta e compara com a moto, a gente tem quase zero taxa de sinistralidade. Então, a periculosidade, quando a lei trabalhista calcula baseado nos índices de sinistralidade. Então, morre muito motoqueiro em São Paulo. Tem sinistralidade. Tem a periculosidade. Mas bike nunca teve a periculosidade porque a gente não morre tanto no trabalho quanto o motoqueiro. Mas a gente tem o problema de diminuir a capacidade auditiva por causa dos barulhos da cidade. A gente recebe a mesma fuligem no pulmão que o motoqueiro. A gente está correndo os mesmos riscos no viário que o motoqueiro. Mas curiosamente a gente, no Brasil inteiro, ciclista entregador, pela lei trabalhista, não recebe periculosidade. Trazendo isso como um valor adicional que a bike traz para a cidade, é nessa hora que a gente consegue competir com a moto e conquistar um cliente que está interessado em viver uma cidade mais saudável, uma cidade mais caminhável, uma cidade mais tranquila. Mas nem todo cliente está com esse fit cultural. Então, se a gente se mantém nas entregas, a gente sempre vai se precarizar para tentar fazer a mesma coisa que a moto faz. Então, a Senhoritas Courier descobriu uma fonte de renda muito interessante, que é fazer passeios cicloturísticos. Então, elas estão com parceria com o Sesc, fazer turismo pela cidade de bike com pessoas que no dia a dia estão em cima da bike,
trazem uma segurança para quem tá atrás de você. Não sei se você já participou de algum grupo de pedal. Fui uma vez, quando eu comecei a pedalar. Tinha guia nesse grupo de pedal. Tinha, Eles não trazem uma sensação de segurança maior? exatamente. Então, imagina se a gente conseguisse criar um programa, que é uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal aqui do TEIA, fazer uma renda extra para pessoas entregadoras, que elas serão batedoras de pessoas que querem começar a ir para o trabalho de bike, mas não têm coragem, têm medo, se sentem inseguras. Genial, genial. E óbvio, não é um modelo de negócio que é permanente, que é duradouro, porque a pessoa, a partir do momento que se sentir confortável, eu quero mais é que ela vá sozinha mesmo. Mas a gente precisa fazer ter mais gente andando de bike na rua, porque olha o efeito dominó que isso tem. Se a pessoa recebe um pedido do iFood de bike, de qualquer plataforma digital, de bike, e ela nunca pedalou, talvez ela não tenha a mesma empatia com a gente. Mas se a gente populariza essa coisa de fugir do trânsito e ir de bike para o trabalho, aí a pessoa no almoço vai fazer um pedido de aplicativo. Se chegar um cara de bike, a chance dela dar uma gorjeta vai ficar um pouquinho maior. Sabe, essa coisa da identificação. Uhum. Então, é muita coisa que a gente quer tirar do papel, mas falta vontade política também. Quando eu digo vontade política, eu não estou falando só do Estado, não. Falta vontade política dentro dos aplicativos. Falta vontade política dentro das empresas de locação de bike mesmo. Isso é uma coisa que não me desce. Eu não posso ir de bike para o ponto de apoio da Tembice para retirar uma bike. Isso é uma coisa que para mim nunca fez o menor sentido. E, Quando eu fui lá com a Oblivion uma vez, falou, mano, não pode parar a Oblivion aqui. Eu falei, por quê? Eu vim tirar pra fazer um pouco do café da tarde, que a minha descarregou, não posso deixar minha bike aqui. Eu falei, não, não pode. Nunca desceu pra mim também. e você é cliente. Tava Não pagando. te permitiram ter um ambiente confortável. E é assim, tem um livro muito bom que eu adoro ler ele, que é Cliente Feliz dá Lucro. O Reclame Aqui, que aí entra uma ponderação minha. O Reclame Aqui ele é uma empresa que a princípio é para sanar as dores dos clientes. Mas hoje o Reclame Aqui serve muito mais para as empresas terem uma imagem melhor, para falar que respondeu, para falar que resolveu o problema. Então, eu fui em um evento da Tembice e eu falei, poxa, para mim é muito triste, eu não me sinto valorizado eu ser proibido de chegar de bike ali para pegar a bike da Tembice. E aí eu ouvi de pessoas da Tembice, ah, mas por que que você iria querer ir de bike para lá? Claramente é uma pessoa que nunca vivenciou ir até ali para pegar a bike para trabalhar e não ter bike. Então, se você vai até o ponto da Tembice para pegar uma bike para trabalhar e não tem bike, e você foi de ônibus, você gastou o dinheiro da condução e você não vai poder fazer entrega. Tudo bem, você utilizou o transporte público, mas a gente tá querendo o quê? Bike. A bike não é um transporte? O que há de Exato. errado você se locomover com ela, não? E sem querer cortar o caminho que tá Não? aí no papo, lembrando, gente, a questão de você estar utilizando a bike para pegar um pedido seu, ou um transporte, não só a gente deve cobrar melhorias de serviços de bike, mas também a ciclofaixa, as ciclovias também, é responsabilidade também das autoridades, né? Então é importante você também participar de grupos de ativistas, né? O ativista não é um cara louco, um retardado ou um usuário de alguma coisa legal, mas ele é um cara que ele trabalha o dia, né? Ele tem as atividades dele profissionais, mas ele sempre arranja um tempo. Não, ele tem um filho, ele tem uma filha, ele tem família, ele tem vida também. Mas ele participa das audiências do bairro dele. Então, hoje tem crescido muito, muita gente entrando nos grupos, só que ainda é muito pouco, gente. A gente precisa de mais pessoas. Você é ciclista, você gosta de bike, meu, procura esses grupos. A gente tem um Bike Zona Sul, tem um Bike ZN, tem um Bike Zona Oeste, tem o Ciclocentro. A gente tem bastante grupo. É importante que você também participe, gente. A gente precisa de volume. Precisa de pessoas que participem dessas causas também. Eu concordo plenamente com você que, assim, quando eu comecei a trabalhar com entregas, em 2012, a gente era muito politizado. Todos os entregadores da Carbono Zero estavam o dia inteiro ali conversando sobre a cidade, sobre política.
sobre os direitos de usar as ciclovias, porque, digo, de usar as ruas, porque na época não tinha ciclovia. Em 2012 não tinha ciclovia da Eliseu, em 2012 não tinha ciclovia da Paulista, não tinha ciclovia da Faria Lima. Vivenciar a cidade sem ciclovias era realmente um inferno. Inclusive, é por isso que eu uso câmera no boné. Eu uso câmera enquanto eu pedalo porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu também penso assim hoje. E eu comecei a pedalar em 97. Eu lembro que, eu não vou me lembrar o ano correto, mas eu lembro que a única ciclovia que eu conheci, que eu vi, tanto que era a única que tinha, acho que era da Radial Leste, né? A única que tinha. E eu lembro que já houve vários acidentes e mortes ali na Radial na época. Né? O pessoal chamava, chama até hoje, né? Faixa de Gaza. Fala que, inclusive agora parece que tá tendo policiamento ali, né? Policiais de bike. O conceito de faixa de Gaza no cicloativismo sempre pipoca aqui ou ali, né? Hoje em dia tem um. Hoje em dia não mais tanto, mas ali na ciclovia do Rio Pinheiros, perto do Real Parque, da favela do Real Parque, o acesso ali a pé é muito fácil, né? Quem não vive a cidade a pé não sabe que tem momentos que a marginal meio que não passa nenhum carro e você consegue atravessar aquilo fácil. Né? Então, tinha gente que saía ali da comunidade e ia roubar bike ali, mas também, poxa, tem gente passando fome ali do lado da ciclovia e tem gente andando com bike de 20, 30 mil reais, né? Isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouquinho ali na ciclovia, que não sei se vocês sabem, mas a ciclovia do Rio Pinheiros, ela se chamava Ciclovia do Trabalhador. Hoje, você não vê mais trabalhador ali. Hoje, com a falta de acessos e a dor de cabeça que aquele monotrilho sendo construído causa na ciclovia do Rio Pinheiros, você só vê aqueles grupos de treino de pedal passando a 60 quilômetros por hora na tua orelha, te xingando, falando sai da esquerda ou esquerda livre. É, mas eu não tô aqui para criar nenhuma animosidade com o mundo ativista, mas a gente tem esses rachas. A gente tem essa dificuldade de politizar entregador. A gente tem dificuldade de trazer essas empresas para ajudar a gente a ter uma infraestrutura melhor, porque é muito fácil para essas empresas de entrega botar a gente para andar de bike na rua, vender um crédito de carbono das nossas entregas e não financiar o surgimento de nenhuma ciclovia. A gente teve uma época a ciclofaixa de lazer patrocinada pelo Uber. Por que que um iFood não patrocina a ciclofaixa de lazer, né? É, já tivemos também, né, na época da Federação de Ciclismo com o Bradesco, né, bem no começo, né? E hoje mudou muito, hein? Eu já trabalhei já, nessa época aí você não tinha um guarda-sol, você não tinha nada, você tinha um lanche, uma hidratação, mas hoje o pessoal que tá trabalhando na ciclofaixa, graças a Deus, registrados, Exato. estão no luxo, viu? Melhorou bastante a condição de trabalho dos bandeirinhas e da Verdade. galera que ajuda ali na manutenção. Mas tem que entender também, lá quando começou a chegar as ciclovias na época do Haddad prefeito, tinha muito cicloativista que falava que nem precisava ter ciclovia. Se os motoristas respeitassem as leis de trânsito, porque pelas leis de trânsito você tem que dar 1,5 m de distância para ultrapassar o ciclista tem direito de usar a via, ou seja, a faixa, não é para ficar no cantinho, para ocupar o espaço de um veículo. É o que diz o CTB. Mas a gente sabe muito bem que as pessoas no trânsito não são, né, os melhores condutores do mundo, muito também pela ausência de fiscalização. Vocês já passaram por alguma ciclovia que tinha carro estacionado e vocês se sentiram impotentes de poder fazer, sei lá, chamar um CET para dar a multa? Eu vejo isso todos os dias e os responsáveis não dão a mínima. Criaram esses artigos e tudo, mas cadê a fiscalização? E por que que ficam bravos quando a gente reclama? Não é um direito nosso? Não foi aprovado? Por que criaram então? A gente corre atrás, a gente participa. Mas por quê? Cadê a multa? Cadê a fiscalização? Não entendo. Qual que é o intuito? Qual que é o intuito contra nós? Não entendo. A gente não está colaborando com o mar, com uma relação diferente no dia a dia, na ida do seu trabalho. Eu queria entender por causa disso. Ninguém responde. Esses dias eu me senti muito orgulhoso, muito feliz, porque eu fiz um vídeo de uma ciclofaixa na Santa Cecília, na rua Martins Fontes.
publiquei nos grupos no qual eu participo e eu vou falar besteira aqui, mas pra mim é Twitter ainda. Desculpa falar. Eu ia falar que é X, que é X, mas pra mim é Twitter. Eu mandei no Twitter, marquei a CET e me senti. Eu achei muito da hora, porque um órgão te responder e tirar uma foto, ó, manutenção foi concluída. É show de bola, porque era um buraco perigoso demais, meu. E com areia ainda, né? Eu não sei quem colocou, não sei, mas era muito perigoso. Tava cheio de areia aquilo, era um quadrado recortado, né? E eu queria dizer que vale a pena cobrar, viu, meu? Vale a pena. Pode demorar tudo, mas é da hora, é muito bom. No meu caso, eu já denunciei 2 vezes. Na rua de casa, você sabe lá, tem uma ciclofaixa. Ninguém nunca usou ela. Tá lá feita e só tem carro. Já denunciei, mas não sei por que não tiraram aqueles carros, porque não toma multa, porque não aparece ninguém. Só fizeram e tá lá. Nunca usei. E na rua da minha casa, só poder atravessar. Tanto que na hora que eu volto, às vezes vou pela rua de casa, né? Ele é contramão. Então se eu tivesse podendo usar a ciclofaixa, pra mim seria muito mais seguro. Só que infelizmente eu não posso. Eu fico correndo o risco com os carros que vêm na mão contrária. Isso é um. E é legal porque assim, essa conversa é uma conversa que toca no nosso dia a dia de andar de bicicleta, mas quando você para pesquisar um pouquinho arquitetos e urbanistas e climatologistas falando sobre a área da cidade que é reservada para estacionar carro de graça. Porque a gente tem esse conceito cultural de que a rua é dos carros. E aí a gente vê adultos reclamando: meu filho não sai do celular. Claro, não tem mais rua para brincar. Então, essa coisa do espaço urbano, né, tirar o espaço do carro, é muito difícil da gente conversar sobre esse tema sem causar estranhamento nas pessoas, principalmente nos gestores políticos, porque a gente vive. Vamos lembrar os nossos 3 prefeitos aqui de São Paulo. O Dória foi eleito com o slogan Acelera São Paulo. Já começa com um problema que ele ignorou o conhecimento da engenharia de tráfego, que se você diminuir o limite de velocidade da marginal, das marginais, as pessoas vão ter maior fluidez. Mas quando você aumenta o limite de velocidade, as pessoas demoram mais para chegar até lá. Porque tem o efeito minhoca, porque tem motorista que é bom, motorista que é ruim, tudo misturado, carro que é mais potente, carro que é mais fraco, caminhão que é mais lento, moto que é mais rápido. Então, o Dória não foi amigo dos cicloativistas. E aí ele prometeu que ia ficar até o fim da prefeitura na metade e abandonou para concorrer a outros cargos políticos, né? Então a gente já fica magoado, né? Porque o cara faz promessas e desfaz depois. É, Aí na sequência vem o Bruno Covas, que é de família política, ele é muito estudado, mas também representava um espectro político que não vê valor na bike, né? Que foi uma das coisas que eu falei no nosso último podcast. Tem um texto que roda na internet de que a bicicleta é um desastre para a economia, porque é um IPVA a menos, é um acidentado a menos, é um cardíaco a menos, mas isso era uma brincadeira e as pessoas levaram a sério. Então, o Bruno Covas, ele faz nascer esses núcleos de tecnologia. Nascer não, mas posso estar enganado, eu também não sou um expert em ciência política e história política, mas eu vi muitas vezes o Bruno Covas na AdeSampa, nos Teias, em todos esses escritórios que a gente está usando aqui hoje, então eu sou grato por isso. Não me entenda mal, eu posso não ter sido eleitor dele, mas eu sou um cidadão e eu gosto de democracia. E isso aqui é uma coisa democrática. Mas na minha opinião, como eleitor, privilegiar os carros não é democrático. Fora que é uma estupidez do ponto de vista científico, que a gente sabe que o aquecimento global, e que agora é chamado de ebulição global, é um assunto muito, muito sério. E aí, na sequência, infelizmente, ele vem a óbito, mas deixa esse legado pra gente. Só que o prefeito atual, né, eu fico muito feliz desse seu feedback. Mas a gente sabe que a gente faz as reclamações e nada acontece. E eu acho que isso é muito a cultura que o prefeito traz. Então eu fico muito curioso para saber como que vai ser esse ano agora, porque dependendo de quem virar o gestor da cidade, as coisas podem mudar muito. E eu acho que a bicicleta sai ganhando se um deles for eleito.
e não sai ganhando tanto se mantiver quem tá aí. Mas isso é uma opinião minha pessoal. Queria saber de vocês. Vocês acham que politizar os entregadores é fácil ou é difícil? Cara, eu acho que deveria ser mais fácil, né? Não tô com uma formalização agora pra responder. Não, mas é aquele clássico regra de grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Não pode debater política. Eu acho que isso é contraprodutivo, porque você permite brincadeiras politicamente incorretas, mas não permite discutir política. Não permite discutir religião, eu acho que também é outro problema. A gente não pode não discutir as coisas, a gente tem que poder discutir as coisas, mas com respeito. Então, nesses grandes grupos de WhatsApp, eu nunca me senti bem-vindo, de WhatsApp, de Telegram, etc. Porque se você tenta debater alguma coisa séria, é difícil de ter adesão no debate. Vira uma bagunça, vira troca de agressões. Ah, isso é Então, fato. concordo com você que era pra ser mais fácil, mas é difícil pra caralho. Aí eu queria te perguntar, Romário, como que é lidar com grupos? Você toca alguns grupos, você tem alguns grupos de entregadores e de ciclistas? Participo de grupos comum do dia a dia e grupos de trabalho também. Eu acho que politizar acho que é muito difícil. A maioria age como se ele fosse um parente de um político, não sei, e é muita tiração de sarro, deboche, sabe? Eu acho que quando você vai debater alguma coisa num grupo, você tem que saber conversar com a pessoa, né? E tem aqueles pontos que as ideias não encaixam, né? De uma pessoa com a outra, e a pessoa não sabe morrer aquilo, não sabe de conversar. Então é provocação, é tiração de sarro. Inclusive todos esses projetos, eventos, oficinas, tudo que a gente publica nos grupos é porque às vezes tem pessoa precisando. Ontem teve um rapaz que me ligou, tava com o pneu furado. Ele não sabia da oficina Mão na Roda que a gente tem ali na. A gente não, né? Que A eu cidade tem, a participo. É, a cidade tem. cidade tem, que fica no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, número 1000. Ele não sabia dessa oficina, eu indiquei pra ele, né? Não É falei, de terça e quarta, a partir das 7 da noite. ah, não é 18 horas? 18, desculpa, É 18. isso. E eu indiquei pra ele, não sabia. Teve uma outra vez que eu publiquei isso no grupo, que teve um rapaz também, não sabia remendar uma câmera de ar. Ele tava com uma bicicleta comum, não sabia. Eu indiquei a oficina pra ele também, também foi lá. E os caras estavam tirando sarro no grupo, achando o nome engraçado, estavam rindo, sabe? Eu acho isso ridículo. Eu acho que você tem que valorizar as pessoas que têm alguma coisa a passar pra você, tem que respeitar. E politizar é muito difícil, meu. É muito difícil. Tem muita gente que é muito radical. Para ambos os lados, né? Eu acho que a política, quando a gente fala política, não é que a gente está defendendo um partido, não é isso. A gente está usufruindo das ferramentas que tem uma prefeitura, um governo do estado que ele te dá como cidadão para você cobrar, independente de quem seja. O cara acerta, ah, bacana, tem que ser lembrado, ó, ele fez isso, tá independente do partido que é. Ele erra, meu. Ô, gente, vamos se mobilizar, vamos cobrar, tal, né? Não é ficar postando um vídeo, o cara foi num showmício, o cara deu cesta básica, o cara criticou um outro governo. Meu, o negócio não é esse, gente. O negócio é a gente olhar a nossa classe. Você cobrar dentro das ferramentas que o Estado te dá, né? É usufruir daquilo, né? E saber também cobrar corretamente, né? Não é você ficar com sarro, com piada, isso não ajuda em nada, né? Isso aí só complica. Então, o grupo é difícil por causa disso daí, meu. Mas ainda tem grupos bons, viu? Tem. É, a gente consegue. Eu acho que a dificuldade é engajar, né? Porque se você tenta montar um. Ah, fazer um churrasco é mais fácil do que fazer uma reunião para Ah, sim. debater esses assuntos. Então, eu acho que a minha frustração hoje é essa, né? Mas porque eu sou apaixonado pela profissão. Eu escolhi ser ciclista entregador. Eu tenho que entender especificamente que tem muita gente que está nisso porque não teve outra escolha. Então eles não são apaixonados pela causa como eu sou, então eles só querem pagar os boletos e assim que der melhorar de vida. Quando eu digo melhorar de vida entre aspas, porque não consegue ver valorização dessa profissão. Você está há 4 anos, né? 4 anos.
eu guardo com muito carinho na minha memória a época em que eu era funcionário da Carbono Zero e a Carbono Zero tinha um contrato com o Google. Eu ficava alocado dentro do escritório do Google. Tinha cafezinho à vontade, eles me chamavam para ir na cozinha deles, e a cozinha deles é aquela coisa de startup americana, né? Então tem todinho, tem castanha de caju, e você pega e você não é pegar e pagar, não, é tá à À vontade para todo vontade. mundo. E eu ficava lá no ar-condicionado, recebendo, estamos falando de 2014, tá? R$ 30 por hora. 30 por hora. Eu não pedalava mais do que 40 quilômetros. E isso tudo contratual, tá? Era o máximo 40 quilômetros, a gente ficava das 10 às 6. Então não, calma. Das 10 às 4. Então era um período curtíssimo de tempo em que eu ficava dentro do escritório e fazia todo tipo de pedido que eles precisassem. Ah, vai coletar um exame que ficou pronto, vai levar esse documento em tal lugar. Estamos falando de 2014. Ainda tinha algumas coisas que eram realmente no papel e caneta ainda. Hoje está tudo muito digitalizado. Então a gente recebia mais do que um motoboy. Por quê? Porque a empresa estava interessada na entrega ecológica. Com a chegada dos aplicativos, a gente perde esse valor agregado. E muito. Então, eu acho que para a gente conseguir reconquistar esse valor agregado, eu acho que é um pouco de esperar passar o momento político da formulação da regulamentação dos trabalhos por aplicativo, porque isso está acontecendo no atual momento, né? Ontem teve aquela votação no STF sobre se existe ou não a repercursividade da decisão de ter vínculo empregatício de trabalhador de app ou não. Porque assim, o debate hoje mais acalorado nos grupos, que meio que tá até mais quietinho esse assunto, é ser CLT de app não existe hoje em dia. Existem algumas decisões de juízes do trabalho em que conseguiu caracterizar vínculo. Quando a gente chega no grupo e começa a debater esse direito que a gente gostaria de ter, as pessoas já acham que todo mundo vai ser CLT. Sendo que a gente tem hoje ninguém pode ser CLT. E aí eu acho que é quando o lado de lá não consegue perceber essa incongruência. Não pode ser CLT. Então ninguém é CLT, ou seja, é todo mundo autônomo. Um autônomo que não tem tanta autonomia assim. Porque eu já levei bloqueio de algoritmo. Ah, eu também já passei por isso. Eles pensam que eu não percebi, mas eu percebi. Eles sabem que a É, gente eles percebe. reduzem a demanda do cara, o cara acha que é demanda de cliente, não é? Só que a gente não tem como auditar o código de alocação de entregas deles. É. Então, eu acho que uma empresa privada até tem o direito de ficar com seus segredos, mas é onde eu trago a minha insatisfação. Eles não estão me atendendo bem, mas eles atendem muito bem ciclistas que estão começando agora. Que- Ah, isso aí é fácil, né? Porque hoje em dia, eu acho que quando os aplicativos vieram, eles vieram para fazer aquele marketing bonito, né? Para os novos entregadores, porque esses grupos de trabalho de bike antigo mesmo, que é o pessoal mais um pouco mais, como eu poderia dizer, Exigente. exigente, mas porém assim, um pouco bem menos capitalista, né? Uhum. Tem uma vida diferente, né? De um cara que mora numa Menos quebrada. consumista. É, eles são um pouco mais isolados, né? São um pouco mais rigorosos para você poder entrar, não é fácil. E isso é uma coisa que não circula na internet, a não ser hoje, né? Hoje a gente tá, os grupos já estão mais conhecidos, como o Cenourista tá aí, tá estourado, né? A gente tem também o pessoal da Giro. Hoje eles estão mais na mídia, mas os grupos já foram mais fechados, né? Mais restritos, né? Não colocam qualquer pessoa. Mas eu acho que é muito importante também lembrar qual é a mídia que deu visão para Senhoritas Courrier e para Giro, porque a gente tem essa dificuldade de atingir mídias de espectros políticos diferentes. Porque é fácil você sair numa mídia de esquerda falando de cooperativismo. E é fácil você sair numa mídia de esquerda falando da autonomia que os aplicativos trazem. Verdade. Mas é difícil você trazer para essa mídia de esquerda que uma cooperativa, quando cresce demais, vira uma empresa. E aí começa a ter os mesmos problemas desse mundo capitalista, que era aquilo que eu estava falando. Se você fica com uma cooperativa só fazendo entrega,
você vai em um momento ou outro se precarizar para disputar mercado com a moto. Porque vem aquele jogo de quem vai jogar mais para baixo o preço. Isso é Ah, horrível. e eu tô lembrando bem, hein? Não só os aplicativos, mas também tem essas grandes corporações de e-commerce também. Para você entrar de bike, meu amigo, eles não fazem de bike. A gente tem alguns projetos aí que começaram aí como Vai Fácil, na porta, mas um outro gigante no mercado aí, o pessoal fala, não, o Mercado Livre faz de bike, gente, não faz de bike. Para você entrar é uma outra coisa, entendeu? Maringá e Londrina tem franquia da Ecobike e eles conseguiram em Maringá e Londrina conversar com o Mercado Livre para conseguir uma concentração real de CEP. Porque qual que é a maior dificuldade de quando você quer fazer um e-commerce de bike? É você pegar um CEP muito grande, uma faixa de CEP muito grande. E a gente sabe que o consumidor quer no dia, né? Então, e se é no mesmo dia, porque, por exemplo, a Giro disputou cliente com a Blive. A gente estava em um processo de conquistar a Logbee, que era a Logtech da Magazine Luiza, Hum. e a gente estava fazendo entregas da loja da Rua Direita. Então, a loja da Rua Direita, ali na Sé, é no calçadão. Então, por mais que a moto até chegue ali, a Fiorino não chega ali. Então, a gente de bike, a gente conseguia fazer a entrega no mesmo dia e trazia um feedback dos clientes muito bom, porque assim, eu de bike cargueira tirava um monte de encomenda da rua direita, chegava ali na galeria do Rock, que carro nenhum consegue parar ali, moto morre de medo de ser roubada ali. Eu entrava dentro da galeria com a bike. Então a gente tinha um potencial muito grande, mas quem estava fornecendo a locação da cargueira elétrica para a gente simplesmente não quis continuar a parceria. Aí quem entra oferecendo biker ali é a Blive. E aí a Blive com a bikezinha elétrica, cara, ia, ia, voltava, estourava de fazer entrega. Mas é essa coisa, o que é chamado de Q-commerce, Quick Commerce, que é a entrega de mesmo dia. Hoje a gente já começa a chegar no absurdo de entrega de mesma hora, né? Ou a entrega de 15 minutos. Imagina, você comprou um celular no Kabum e em 15 minutos está na tua casa. Eu acho que a gente consegue fazer isso, mas falta um pouquinho de interesse também dessas grandes empresas, porque é essa questão cultural. Eles não enxergam as garantias que a bicicleta traz, porque eles estão num espectro político em que a mídia não leva essas informações para eles. E lembrando também que a gente ainda vive um momento em que tem gente que não aceitou o fato do aquecimento global. Então, se o meu carro-chefe de venda é a minha bicicleta não polui, e a pessoa não acredita nisso, já estou lascado. Mas olhando para a questão da comodidade e a questão da rapidez da entrega, que traz um valor de marca muito alto, que não tem nada a ver com ecologia, que não tem nada a ver com entrega limpa, a bicicleta ela é a melhor ferramenta para isso. Sempre foi. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria abrir esse espaço aqui para vocês falarem um pouquinho quais são os seus sonhos e quais são as suas expectativas realistas em relação a essa profissão que vocês escolheram. O que que vocês pensam aí para o futuro de vocês? Quer começar, Danilo? Pode ser. Eu tô com a ideia de abrir minha própria loja de bicicletas de locação. Tanto que eu tenho duas, essa que tá aqui, uma em casa. Eu subloquei a minha uma vez para um amigo meu. E foi legal a experiência dele locar comigo. Só que eu uso as duas no dia a dia. Então, a minha ideia é pegar uma terceira, sublocar para alguém, para ir fazer as entregas com a bike elétrica, pra, né, aqui na quebrada, para ficar mais fácil para a pessoa também. Então, desde o final do ano passado, eu tô com essa ideia de pegar uma terceira, uma quarta, uma quinta e começar uma lojinha assim, só pra na quebrada, sabe? O pessoal que não tem facilidade, tanto na Tembice quanto na Blive, para locação, e ajudar aqui. É Para uma ter ideia. que ir até Heitor Penteado para poder alugar uma bike é Alugar uma bike. sacanagem, né? É um pouquinho longe. Então, minha ideia de início desse ano é pegar pelo menos uma bike e sublocar essa. Para alguém conhecido e começar as entregas nas elétricas, É, conhecer o trabalho. e quem sabe a gente não abre um canal de comunicação aí com uma eMoving, com uma Blive ou com qualquer outro novo player aí do mercado. Vamos abrir uma franquia aí. Tem muita gente na periferia que ia viver, porque lembrando, né? Na periferia não chegou as ciclovias. Então, uma bicicleta elétrica te traz uma sensação de segurança e a disputa por espaço com o carro fica mais justa
e falta a acessibilidade à bike elétrica na periferia. Tanto é que na periferia você vê mais o quê? Mobilete. Bastante. E o meio ambiente que se exploda? Não, né? Então, torço muito para que seu sonho seja realizado o mais brevemente possível. Obrigado, vai acontecer. E você, Romário, o que que você... Bom, eu já participo das reuniões com você, com a galera bacana lá. E a minha ideia é descentralizar esses trabalhos de bike, tanto manual como elétrica do centro. Trazer mais para os bairros. E não que a bicicleta seja obrigada a trabalhar com determinado serviço, mas tudo que envolver tecnologia, o evento, qualquer outra coisa que o cara possa ganhar um dinheiro com a bike, para mim é válido. E trazer isso aí para os bairros mesmo, para a pessoa ser mais diversificada em diversos serviços, mas que ela esteja com a bike, que ela use a bike, né? Essa é a ideia. Então, eu queria aproveitar, finalizar aqui a nossa conversa hoje, falando para os nossos espectadores que sexta-feira agora vai ter um evento em Campinas, na sede do iFood, um evento sobre front-end. Front-end é a galera de programação que constrói as telas que a gente utiliza nas nossas aplicações. E eu vou lá palestrar sobre o ponto de vista dos entregadores e como uma tela pode afetar positivamente ou negativamente o trabalho de um entregador. Tem muita coisa para a gente trabalhar com as empresas. Eu espero que a gente consiga construir canais de comunicação, tanto com a Tembice e os aplicativos de entrega e as empresas de locação de bike elétrica, para a gente poder crescer juntos. Eu acho que tem uma necessidade urgente da gente descarbonizar o delivery, isso é muito importante, mas mais importante do que descarbonizar o delivery é fazer isso sem prejudicar a pessoa entregadora. Porque eu cansei de ver entregador de moto elétrica tendo que parar o dia de trabalho porque acabou a bateria. Em uma bicicleta elétrica, quando acaba a bateria, você continua podendo pedalar. Então é assim que eu encerro a nossa conversa aqui Ah, do Pedala não Junto. esquece do nosso evento de segunda-feira também, chamar o entregador para ir, colar com a gente, Rua do Sumidouro 580, lá no Parque Tecnológico do Bruno Covas, onde o foco é desenvolver trabalho com bike. Se você é desenvolvedor, se você é entregador, se você é mecânico, se você tem alguma ideia, uma sugestão, quer colar com a gente, toda segunda, 8 da manhã lá, só encostar. Toda segunda-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde, até o fim de março, no Hub Green Sampa, também conhecido como Parque Tecnológico Bruno Covas, Rua do Sumidouro 580. A gente fala sobre bicicleta, a gente fala sobre empreendedorismo, e lá, assim como aqui, Teia, você pode resolver seus problemas de MEI, você pode trazer suas ideias de negócios e, por favor, venham e façam uso desse equipamento que é público, esse equipamento que é uma boa utilização dos nossos impostos. Certo? Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado. Falou. Valeu.